asas da Luftwaffe. Focke-Wulf 190, o Destruidor. O Museu de Caça Champlain, com sua esplêndida coleção de aviões históricos, fica nas proximidades de Phoenix, Arizona. Entre muitas peças importantes, este Focke-Wulf modelo 190 se sobressai. É um exemplar intacto de um dos grandes aviões da Segunda Guerra Mundial. Admirado pelos pilotos de ambos os lados, o 190 em diversas versões esteve sempre presente em todas as operações da Luftwaffe a partir de 1941. O fato mais interessante sobre o 190 é que, quando foi projetado, era um avião considerado desnecessário. E, no entanto, antes do fim da guerra, ele se tornou a espinha dorsal da força de caça convencional da Alemanha, sendo constantemente modificado e melhorado. O general Adolf Galland, comandante-geral de caças da Luftwaffe, recomendou a suspensão da produção de todos os outros interceptadores de motores a pistão, para que os esforços se concentrassem na produção do 190. O aperfeiçoamento de um avião como o 190 envolve o conhecimento de muitas disciplinas e técnicas, além de ser necessariamente um trabalho de equipe. Mas uma pessoa pode ser identificada como a força por trás do desenvolvimento do 190 e por sua adoção pela Luftwaffe. Essa pessoa foi Kurt Tank. Tank já havia projetado aviões para a Focke-Wulf quando esta concorreu sem sucesso contra o famoso Messerschmitt 109, o qual, nos fins dos anos 30, parecia invencível e não requeria um substituto. Leve, aerodinâmico e bastante eficaz, o 109 incorporava a melhor tecnologia da época, enquanto que o projeto de Tank era um asa delta que parecia pertencer ao passado. Já em 1937, a produção do 109 atingia números expressivos. Depois do fracasso do seu primeiro caça, Tank se concentrou em outros projetos. Era um líder nato e não deu inspiração a muitos projetistas. Ainda em 1936, ele conseguiu montar a equipe que produziu um dos mais avançados aviões de passageiros do mundo, o Focke-Wulf 200, chamado de Condor, não faria feio se comparado aos aviões de passageiros do pós-guerra. As necessidades militares prevaleceram. A versão civil foi esquecida e o FW-200 passou a ser um avião de reconhecimento de longo alcance, patrulhando o Atlântico e trabalhando em conjunto com os submarinos alemães. A única falha de projeto do 200 era seu trem de pouso, muito frágil. A criatividade de Tank também produziu o Focke-Wulf 189, conhecido como Coruja. O 189 era propulsionado por dois pequenos motores e parecia uma cristaleira. Na realidade, era um avião de estrutura muito forte e, ao mesmo tempo, leve. Era um avião que logo ganhou o respeito de suas tripulações e voou durante toda a Segunda Guerra, tendo sido talvez o melhor avião do seu tipo. Em 1937, a Alemanha já desfrutava de prosperidade econômica e a guerra ainda estava longe. A ordem imposta pelo Terceiro Reich renovou o sentimento de nacionalidade numa nação que havia se sentido humilhada pelo tratado que fechou a Primeira Guerra Mundial e logo enfrentado uma depressão cruel. Agora já valia a pena planejar. Planejar uma nação maior
e planejar uma nova Luftwaffe. Uma boa parte do sucesso do 109 decorreu do motor Daimler-Benz 600, uma joia de engenharia. A configuração era em linha, com os 12 cilindros dispostos em 2 fileiras. A técnica aprovada na época era usar um motor estreito e comprido, o que ia de encontro à aerodinâmica e permitia maior velocidade à aeronave. Os motores da série 600 também equiparam os caças bimotores Messerschmitt 110. De fato, o formato do motor reduzia o arrasto e permitia maior velocidade, uma das características mais importantes para um avião de caça. Em 1937, quase todos os aviões de caça do mundo utilizavam motores em linha. A combinação de potência com aerodinâmica era atingida nos Hurricanes ingleses com o uso do motor Merlin da Rolls-Royce. Este é um Vought 141, um desenho americano de antes da guerra que nunca entrou em produção. Um exemplar deste avião foi vendido aos japoneses. Durante a guerra, correu o boato de que o Japão havia baseado o projeto de seus aviões no 141. Isso não tinha sentido, porque os japoneses optaram sempre pelos motores radiais refrigerados a ar. Os motores radiais não tinham as características aerodinâmicas dos motores em linha, mas foram também preferidos pela Marinha Americana, porque além de menores, não tinham a complicação do radiador e eram mais confiáveis. Também permitiam que mais aviões pudessem estacionar do convés dos porta-aviões. A companhia Pratt & Whitney continuou a desenvolver motores radiais e os oferecia como alternativa aos motores em linha refrigerados a água. Mas seu uso ficou restrito à aviação naval, aos bombardeiros e às aeronaves comerciais, para os quais a velocidade não era um fator tão crítico. A Pratt & Whitney vendeu alguns motores radiais à Alemanha no início dos anos 30. Depois foram também fabricados sob licença pela companhia BMW. Apesar do sucesso do Messerschmitt 109, havia quem advogasse dentro da Luftwaffe a necessidade de se ter um segundo caça. Como a capacidade da Daimler-Benz estava esgotada, a solução foi adotar o projeto da Focke-Wulf, baseado no motor radial BMW que estava disponível. Kurt Tank e sua equipe tiveram o apoio de vários setores influentes. A ideia era baseada no avião de corridas H-1, projetado e pilotado por Howard Hughes. Ele utilizava um motor radial e tinha um nariz chato, mas isso era compensado pela potência do motor e outras características aerodinâmicas. Era um dos aviões mais velozes da sua época. Tank foi obviamente influenciado pelo projeto H-1, que incluía um trem de pouso de rodas bem espaçadas para facilitar as aterrissagens. Hughes quebrou muitos recordes a bordo do H-1, provando que um adicional de potência compensava as perdas aerodinâmicas. Outra aplicação de sucesso do motor radial, e Tank certamente a conhecia, apesar de o projeto ainda ser secreto em 1937, eram os protótipos do A6M0, desenvolvido pela Marinha Japonesa. O Zero adotou uma carenagem para os cilindros copiando os americanos. Isto reduzia um pouco o arrasto, mas a velocidade e a fantástica agilidade do Zero decorriam mesmo do seu pouco peso. A redução de peso tinha um preço. A maioria dos caças da época usava grossas chapas de aço na blindagem de proteção ao piloto, enquanto os pilotos dos Zeros não tinham qualquer proteção contra as balas inimigas. Certas medidas de segurança, como tanques de combustível à prova de vazamentos, também foram abandonadas, pois tornavam o avião mais pesado. Essas decisões não foram tomadas porque os pilotos japoneses podiam ser substituídos, mas sim por um pragmatismo que visava o aumento tanto da velocidade como da maneabilidade dos Zeros. Esses dois fatores deveriam permitir não só a sobrevivência do piloto, como fazer do Zero uma arma mais eficaz.
A fórmula aplicada nos zeros teve sem dúvida grande sucesso e provava que com alguma imaginação era possível utilizar motores radiais e ainda obter altas velocidades. Mas como fazer isso num avião todo de metal equipado com as medidas de segurança? Unificada no novo caça de curto tanque foi um grande passo à frente. Mas ainda havia sérias dúvidas quanto à eficiência das ventoinhas auxiliares, necessárias porque as entradas de ar eram muito pequenas e não refrigeravam o enorme motor BMW. Quanto à parte do avião que ficava atrás do motor, não havia dúvidas. Era elegante e aerodinâmico, robusto e de construção fácil. O Focke-Wulf modelo 190 era uma obra de arte. No início de 1939, os gabaritos e ferramentas a serem usados na montagem do 190 estavam sendo instalados. O cabeça de linha seria todo feito à mão com o corte de chapas calcado nos desenhos dos projetistas. Desde o início, porém, o 190 foi projetado para ser produzido em massa, com vários fornecedores fabricando componentes específicos. O alto comando alemão já vislumbrava as vantagens de ter a produção descentralizada ainda em 1939, muito antes dos bombardeios aliados. As peças e componentes teriam origem em pequenas fábricas espalhadas pelo país, alvos difíceis para os inimigos do Reich. Quando a guerra terminou, o 190 era montado com peças de 4 locais diferentes. O avião não era leve. A plena carga, seu peso de decolagem passava de 4 toneladas, enquanto o Messerschmitt 109 não chegava a 3,5. O peso adicional representava também um avião mais resistente, que garantia a sua sobrevivência em situações mais adversas. Mas a grande pergunta não estava respondida. O adicional de potência do motor BMW 193 de 18 cilindros seria suficiente para compensar a diferença de peso e arrasto que havia entre o 190 e o 109? Como todos os motores em linha já tinham sido reservados para equipar os Messerschmitts, a única alternativa de Kurt Tank era trabalhar com o motor radial. Quando a montagem do protótipo estava na fase final, ninguém imaginava que mais de 20 mil deles seriam produzidos. As asas dos Messerschmitt 109 eram desmontáveis e presas por um único pino, enquanto as asas do avião de tanque eram muito fortes e aparafusadas uma à outra, formando uma peça única que era então montada na fuselagem. E até as juntas eram escondidas por carenagens, para melhorar a aerodinâmica e aumentar a velocidade. A filosofia de Kurt Tank era baseada num desenho simples, componentes resistentes, utilização da última tecnologia, como controle elétrico das superfícies de comando. Além disso, o comando de baixar trem acionava também a bequilha. Era tudo funcional e eficiente. O motor BMW ficou logo pronto para ser instalado. Era o fator crucial do projeto, que comprovaria toda a teoria de potência versus peso e aerodinâmica. No dia 1º de junho de 1939, o piloto de provas da Focke-Wulf, Hans Sanders, decolou com o primeiro 190 do aeroporto de Bremen para testar os novos conceitos. Houve alegria e tristeza. Sanders logo comprovou que o 190 era bastante ágil e que a potência do motor compensava o peso do avião. Mas o sistema de refrigeração simplesmente não funcionava. Sanders disse que era como se estivesse voando com os pés numa fornalha. O problema era a carenagem aerodinâmica, mas isso tinha solução. O conceito básico, uma aeronave bem equilibrada com um motor de alta potência e a segurança adicional de um trem espaçado, impressionou positivamente.
Os alemães estavam desenvolvendo muitos protótipos e testando muitas ideias em 1939. O tempo não era suficiente para tudo, e o governo alemão resolveu utilizar um subterfúgio diplomático para terminar seus preparativos. Hitler já havia deixado claro que tinha pretensões a leste, além do que as ideologias russa e alemã eram opostas. O Tratado de Não Agressão assinado no verão de 1939 não fazia sentido. Na verdade, ambas as partes usaram o tratado para ganhar tempo. A Rússia para consolidar suas defesas e a Alemanha para dominar a Europa Ocidental. O 190 era visto apenas como um substituto eventual do Messerschmitt e podia ser desenvolvido com calma. O problema com o motor foi resolvido pelo uso de um motor ainda mais potente, o BMW 801 radial, que era mais pesado. E para manter o centro de gravidade, a posição do piloto foi puxada para trás, reduzindo também o problema do calor. A carenagem aerodinâmica acabou sendo abandonada. No todo, o projeto de tanque estava passando nos testes. O Marechal Goering deu ordens a Focke-Wulf para começar a produção em massa do novo caça. O modelo de produção do 190 tinha uma carenagem convencional e o piloto ficava mais longe do motor, completamente isolado do calor. Havia ainda outras vantagens comparativas sobre o Messerschmitt. A carlinga era alta e dava excelente visibilidade, além de, numa emergência, poder ter a sua tampa ejetada por cargas explosivas. O 190 possuía outros refinamentos decorrentes de atenção a detalhes, como um indicador de combustível externo. As janelas de inspeção tinham dobradiças para facilitar o acesso e garantir a vedação. Havia até um reforço sobre as asas para que as chapas não fossem deformadas pelo pessoal de manutenção. Os primeiros modelos de produção do 190 começaram a operar no verão de 1941, no grupo de caça comandado por Adolf Galland. No dia 27 de setembro, houve a primeira escaramuça entre 190s e Spitfires sobre o Canal da Mancha. Os ingleses sofreram uma derrota humilhante. Além dos 190, a RAF estava enfrentando os novos modelos F e G do Messerschmitt 109, enquanto a discussão na Luftwaffe era sobre qual deles era o melhor caça. Cada um tinha uma opinião, como explica Werner Seitz, ex-piloto da Luftwaffe. Eu gostava muito do 190. Era um avião melhor do que o 109. Entrava bem em curvas, tinha velocidade e você podia voar alto. Você podia fazer o que quisesse com aquele avião, ele era ótimo. A única desvantagem do 190 era que na decolagem não dava para ver nada. Aquele motor radial enorme tirava toda a visão. A gente se acostumou, tinha que ter cuidado. Mas voar naquele avião era muito bom. Nem todos os pilotos da Luftwaffe tinham essa opinião sobre o projeto da Focke-Wulf. Embora o Messerschmitt tivesse um trem estreito, o que o tornava instável no solo, e também uma cabine muito pequena, era o preferido de muitos pilotos, inclusive do general Günther Rau. Para mim, o 109 era como um punhal e o 190 como uma espada. O 109 era um avião melhor, mas o 190 era muito bem armado. Eles tinham 4 armas ao redor do motor e quando abatíamos 13 ou 14 aviões em um dia, eles eram derrubados pelos 190. Mas a Luftwaffe ganhou boa parte de sua experiência. Logo após o 190 entrar em serviço, Hitler finalmente atacou a leste, surpreendendo os russos que ainda não estavam preparados.
A Força Aérea Russa foi destruída durante a Operação Barbarossa, e os poucos aviões que restaram eram obsoletos e suas tripulações mal treinadas. O FW-190 sofisticado demonstrou todas as suas vantagens, como era de se esperar. Os russos eram inexperientes. Seu equipamento era obsoleto. Talvez datasse da Guerra Espanhola. E os pilotos não conheciam as táticas. A maioria dos seus caças eram Ka-16 Ratan e Ka-153, que eram biplano. Eles perderam muitos aviões. Do outro lado do mundo, em dezembro de 1941, o Japão, aliado da Alemanha, também se preparava para obter um sucesso espetacular. O avião que havia provado que os motores radiais poderiam ser usados sem prejuízo da velocidade, o Mitsubishi Zero da Marinha Imperial Japonesa, decolou nas versões de bombardeiro e caça dos porta-aviões para a história. Eles atacaram a 7ª Frota Americana ancorada em Pearl Harbor. O ataque japonês foi impressionante, mas não foi conclusivo, pois os porta-aviões americanos haviam deixado o porto. Esse ataque, porém, mudou a sorte da Alemanha. 24 horas depois do ataque, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos, garantindo o fracasso do Terceiro Reich. A capacidade de produção americana era enorme. Já no início de 1942, centenas e centenas de gigantescos bombardeiros quadrimotores, como a fortaleza voadora B-17 da Boeing, decolavam de bases na Inglaterra para, aos poucos, testar a teoria do bombardeio estratégico a grande altitude. As B-17, com seus motores equipados com supercompressores turbinados, operavam sobre a Alemanha a mais de 10 mil metros de altitude, onde o ar rarefeito levava o motor radial do Focke-Wulf 190 ao seu limite máximo. A Luftwaffe, agora na defensiva, precisava de um interceptador de grande altitude com motor em linha, mas a Daimler-Benz não podia aumentar a produção e Kurt Tank teve que resolver o problema de outra maneira. Este é o Junkers 88. Era um bombardeiro versátil que usava vários motores, inclusive o Jumo 213, que era redondo e parecia um radial, mas era, na verdade, um V12 com um radiador circular logo atrás da hélice. O Jumo estava disponível em quantidade e Kurt Tank deu um jeito de equipar o 190 com esse motor, bem mais poderoso. Combinando um motor de bombardeiro com uma fuselagem de caça, a Focke-Wulf começou a desenvolver o que talvez tenha sido o melhor caça da guerra. O tamanho do motor Jumo alterava o comprimento do novo modelo, conhecido como D. A grande potência e altitude de voo iriam fazer deste 190 de nariz comprido o caça alemão de maior respeito. No desenvolvimento do modelo D, a Focke-Wulf se viu com o mesmo problema que já havia enfrentado no primeiro protótipo. Colocando mais peso à frente da asa, seria necessário contrabalançar com mais peso atrás. Desta vez, o peso era maior, mas Tank achou uma solução simples. Ele simplesmente aumentou a fuselagem em cerca de 25 centímetros. A série D, com nariz e cauda compridos, acabou ficando elegante e aerodinâmica. Ainda havia anacronismos, como a hélice de 3 largas pás.
ideal para voar a grandes altitudes, mas feita de madeira. A série D aproveitou-se de outras características do 190 de nariz curto, que continuava em produção, como as asas, o trem de pouso e a carlinga. Os dois modelos utilizavam o mesmo sistema de comandos de superfície, bastante avançados para a época. O sistema era elétrico e os controles eram enviados por fios, menos vulneráveis aos ataques inimigos, eliminando cabos e canalização hidráulica. O sistema não podia falhar, e a bateria ficava atrás do piloto num compartimento blindado. Enquanto a série D estava em desenvolvimento, havia planos para uma versão ainda mais avançada. Esticado mais uma vez e com as asas mais longas, o TA-152 permitiu que pela primeira e única vez a inicial do projetista Kurt Tank fosse usada na designação da aeronave. E Kurt Tank merecia isso. O conceito do Focke-Wulf 190 estava presente tanto no modelo D como no 152. O sucesso desses modelos foi resultado de um trabalho iniciado pela Focke-Wulf em 1937. Mas quando os caças de grande altitude começaram a operar, eram poucos e já era tarde. Era um excelente avião com boa visibilidade e ótimo desempenho a grandes altitudes. Mas ele apareceu muito tarde e não mudou o rumo da guerra. Asas. Enquanto isso, a Rússia avançava e mudava o quadro a leste. Para nós foi uma surpresa quando eles conseguiram montar instalações de produção de armas em regiões fora do alcance de nossos bombardeiros, além dos montes Urais. E a produção era enorme. Eles apareceram com aviões melhores, esses MiG, Yak, Lag, muito bons. E os pilotos eram bem treinados. Lá por 1942, eles formaram esses grupos de elite, esses regimentos de guarda da bandeira vermelha. E na minha área, pelo menos, podíamos identificá-los, porque pintavam seus aviões todos de vermelho. Era um inimigo respeitável. Uma nova geração de pilotos russos voando aviões mais modernos viraria a maré contra a Alemanha. Mas o 190 ainda não tinha chegado ao fim de sua versatilidade. A campanha na Rússia demonstrara que o avião de ataque ao solo alemão Stuka estava obsoleto. Quando seu substituto Messerschmitt 210 falhou, o 190 tomou seu lugar, apesar de não ter sido projetado para isso. O 190 era flexível e aceitou bem a adaptação. O 190 de ataque da série F era muito parecido com o de nariz curto. Embora esta versão possuísse pontos reforçados nas asas e na fuselagem para carregar bombas, continuava a ser um caça. Apenas levava bombas para ataque ao solo.
A versatilidade não é tudo. Enquanto a guerra no leste progredia, os pilotos alemães começaram a enfrentar o IL-2 Stormovik, um avião russo extremamente especializado que criava problemas para os 190. O IL-2 era um avião muito bom. Era difícil de ser derrubado porque era blindado atrás e por baixo. Tinha um artilheiro na cauda e você tinha que mirar muito bem para acertá-lo. Às vezes, os pilotos continuavam a voar, mesmo sem munição. A incapacidade dos caças alemães de resistir aos novos aviões russos, como o Stormovik, certamente influenciou as batalhas de tanques na frente leste. Foi o embate dos blindados que determinou o resultado da campanha na Rússia. A situação dos nazistas piorava à medida que os americanos entregavam quantidades enormes de armas e munições aos russos para garantir a derrota alemã. Eles recebiam aviões através do Irã. Spitfire, P-39, P-25, o bombardeiro de Boston. No sul havia uma grande concentração desses aviões de combate de origem inglesa e americana. A política de enviar suprimentos para a Rússia garantia que os alemães teriam que, ao mesmo tempo, defender-se dos russos a leste e dos ingleses e americanos a oeste e ao sul. A tática dos russos era concentrada nos avanços por terra, e sua aviação foi projetada para dar apoio. Já os americanos, convencidos das vantagens dos bombardeiros de longo alcance, levaram a guerra à Alemanha pelo ar. No fim de 1944, os bombardeiros americanos já estavam forçando o poderio dos comandos de caça alemães. Os Messerschmitt 109 e todas as versões do Focke-Wulf 190 foram lançados contra os B-17 e os Liberators, que estavam destruindo a Alemanha. Mas os bombardeiros americanos só tinham sucesso depois de passar pelas defesas alemãs. Para isso foram empregadas duas táticas. Primeira, a escolta de caças americanos dava proteção até onde podia sobre a Alemanha. Segunda, os bombardeiros se agrupavam no que se chamou de formação densa em caixa para maximizar o poder de fogo de sua artilharia. Dessa maneira, os americanos podiam escolher seus alvos, destruindo fábricas de munição, refinarias e, principalmente, fábricas de aviões. A teoria do bombardeio estratégico visava retirar do inimigo a capacidade de produzir armas, causando danos à origem da produção. Era uma estratégia muito eficaz, mas isso só funcionava se as armas inimigas fossem fabricadas por métodos convencionais, e isso não estava nos planos de Kurt Tank para o FW-190. Centenas de fornecedores espalhados pelo país aumentaram a produção de peças nessa fase, apesar dos bombardeios. Os 190 continuavam a sair das linhas de montagem, espantando os estrategistas americanos. O coronel McIntosh, da inteligência da Força Aérea, explica. Eles eram fabricados em pequenas seções, em muitas fábricas e montados em aeroportos. E aí os aviões podiam decolar dali ou não. Às vezes eram rebocados pelas rodovias para que fosse instalado o motor ou o que seja. Uma marcenaria, por exemplo, poderia estar fabricando seções de cauda para os aviões.
O que a 8ª Força Aérea Americana estava enfrentando era um sistema bem organizado de indústrias de fundo de quintal. Essa rede de produção não era um alvo estratégico e continuava a produzir apesar dos bombardeios. E isso foi uma decorrência direta da ideia original da Focke-Wulf de subcontratar ao máximo os elementos de produção do 190. Ao longo do conflito, o 190 com motor radial mostrou que podia fazer face a qualquer avião aliado, mas as coisas começaram a mudar perto do fim da guerra. Aviões modernos começaram a aparecer em grandes números, como o P-47 Thunderbolt, e seus pilotos eram bem treinados. A carnificina atingiu os dois lados. E mesmo as B-17 que conseguiam voltar traziam as marcas da eficácia dos 190 na defesa de seu país. Os pilotos alemães sabiam que a guerra estava perdida. Tinham pouco combustível e munição, mas resistiam bravamente. No entanto, a sorte estava lançada e os bombardeios continuariam, demolindo aos poucos a resistência da Alemanha. E ao seu povo restaram as ruínas do Terceiro Reich, que deveria durar 1000 anos. Logo atrás das tropas de ocupação vinham as equipes da inteligência da Força Aérea Americana, recolhendo amostras da tecnologia alemã antes que fossem destruídas ou se deteriorassem. Era um trabalho arriscado. Alguns aviões haviam sido destruídos pelas próprias tripulações. Outros costumavam estar engatilhados para explodir. Mas a maioria foi simplesmente abandonada. Armas de uma guerra perdida, instrumentos fúteis. A inteligência aliada recolheu dezenas de Focke-Wulf 190 para exame e comparação. Os aliados já haviam capturado uns poucos 190 e conheciam sua filosofia básica. Mas agora havia muitas unidades que se prestaram até a realizar voos de teste. O piloto de provas da Bell Aircraft, Jack Woolens, voou em um deles, como conta o coronel McIntosh. Jack Woolens chegou. Eu expliquei a ele como funcionava um 190, no qual eu já havia voado. Ele era um piloto de provas experiente. Havia ganho muitas corridas de aviões e decolou sem problemas. De repente, eu vejo esse 190 dando uma rasante a uns 10 metros de altura sobre a pista. E depois ele puxou, fez um tunô e saiu em Chandelle. Onde estão eles agora? Foram fabricados mais de 20.000 FW-190, mas muito poucos ainda existem. Um dos raros 190 de nariz curto está no Museu do Ar do Texas, em Harlingen, perto da fronteira com o México. Embora maltratado pelos anos, suas linhas clássicas ainda impressionam. Uma fuselagem simples atrás de um motor potente ainda agrada aos amantes da aviação. Mas os historiadores são os que sabem como esse avião foi importante e gostariam de vê-lo voar de novo. Eles vão ter que esperar alguns anos até que esse avião volte a ter condições de voo. Mas enquanto isso, podem admirar suas proporções nos céus do Texas.
Quem oferece o show é David Jones, cujo passatempo é construir aviões e que fala sobre o seu 190. Eu tive que estudar muito o FW-190 para construir este avião. E fiquei impressionado com o que eu descobri. Era muito bem construído e, coisa que pouca gente sabe, tinha uma alavanca única para controle da potência. Aí, por 1980, a companhia Woodward fabricou uma alavanca dessas para Beechcraft. Perguntei a eles se podia usar uma para este avião e disse que o 190 tinha uma. Eles nem sabiam que alguém já tinha fabricado essas alavancas. E isso foi em 1939. A réplica de David é na escala de 75%. E, é claro, o motor é outro. Mas todas as proporções são exatas e esse avião tem desempenho impecável, exatamente como os originais, os Focke-Wulf 190 de nariz curto, com os quais os pilotos da Luftwaffe lutaram sobre toda a Europa. Durante sua carreira, Kurt Tank desenvolveu muitos outros projetos, como o TA-154, um caça todo de madeira para competir com um mosquito inglês. Acabada a guerra, ele tinha poucas oportunidades de trabalhar em seu próprio país e imigrou para a Índia, onde formou a base da indústria aeronáutica daquele país, introduzindo também a tecnologia do jato. Trabalhou até morrer. Apesar de famoso pelas muitas realizações de sua vida, Kurt Tank vai ser sempre lembrado como o pai do Focke-Wulf 190, um avião que foi encomendado quase por acaso para garantir o Messerschmitt 109. Só entrou em produção porque usava motores radiais que ninguém queria. Mas os problemas de aerodinâmica, de carenagens e do compromisso potência versus arrasto foram todos solucionados. O motor radial derrotou todas as críticas e acabou sendo adotado pelos fabricantes americanos e ingleses de aviões de caça. O Focke-Wulf 190 marcou seu nome na história da aviação militar como um dos melhores caças de todos os tempos.